Então a gente vai falar um pouco sobre a contusão cerebral. A contusão cerebral é uma patologia que acontece no contexto do TCE e é definida como uma lesão focal pós-traumática primária do parênquima cerebral. Ela se manifesta com sintomas neurológicos focais, dependendo da área cometida, e pode eventualmente causar sequelas neurológicas importantes. E o principal fator causador são acidentes automobilísticos. Pode ter um contexto de evolução rápida e imprevisível devido ao aumento de edema da contusão formada. Essa figura para a gente mostra uma TC de crânio, que mostra múltiplas contusões na região frontal, que tem efeito de massa significativo, desviando estruturas, apagando o ventrículo e apagando cisternas. Em relação ao mecanismo da contusão, os locais mais comuns de aparecimento de contusão cerebral são na base do lobo frontal, na ponta do lobo temporal e na região cerebral ao longo da foice. E o mecanismo de lesão é um movimento de aceleração e desaceleração do cérebro, que vai gerar um impacto direto do parênquima cerebral naquelas áreas ósseas. E a gente pode ter uma lesão direta, né, do local da força cinética principal, que é a contusão por golpe. E a gente pode ter também uma lesão no lado oposto da energia cinética, que é chamada de contusão por contragolpe. Aqui uma figura esquemática que mostra isso. Aqui seria a lesão do golpe direto da energia cinética e o movimento depois compensatório faria a lesão por contragolpe. E aqui uma tomografia que mostra esse mesmo fenômeno, uma contusão por golpe na região temporo-occipital, ou é uma contusão por contragolpe aqui na região frontal, nos dois sentidos opostos. Quando a gente faz estudo anatomopatológico de contusão, a gente vai ter 4 tipos de lesão. A gente vai ter o hematoma por cisalhamento, a contusão cerebral, o hematoma contusional e a laceração cerebral. O hematoma por cisalhamento ele vai ter aquele mecanismo de formação da lesão caracterizado pelo mecanismo cinético de aceleração e desaceleração. E nesse mecanismo a gente vai ter lesão de pequenos vasos intracerebrais profundos que vão dar esses aspectos de um sangramento mais pequeno, mais difuso. Aqui é uma tomografia que mostra o hematoma por cisalhamento no lobo frontal direito. Mostrando que essas lesões aqui, provavelmente por lesão de artérias de pequenos vasos cerebrais, depois no mecanismo de aceleração e desaceleração. O outro mecanismo que a gente tem é a contusão cerebral, que é mais bem definida como pequenas áreas hemorrágicas entremeadas por necrose e edema perilesional, e que tem sua limitação feita pela pia mater, que dá essa lesão um aspecto de sal e pimenta. E essa lesão pode ocorrer por trauma direto, né, nos polos lobares, ou no lado oposto, em proeminências ósseas adjacentes. E aqui mostra uma tomografia com contusão cerebral bifrontal, com aspecto em sal e pimenta, naquela região onde a gente tem a contusão com o osso. E a grande diferença dela para o cisalhamento são essas áreas de edema e necrose em volta da lesão. O terceiro tipo de lesão que a gente tem é um hematoma contusional cerebral, que é mais caracterizado por uma hemorragia mais bem definida, com pouca necrose e com pouco edema. E o quadro clínico dessa lesão ocorre pelo efeito de massa do próprio hematoma, pelo próprio volume do hematoma. Aqui a gente tem a tomografia, mostrando um exemplo de hematoma contusional no lobo temporal esquerdo, onde a gente vê um hematoma grande que se formou, que causa efeito de massa e desvio de estruturas e que não tem uma região de edema e de necrose perilesional tão importante assim. E outra lesão que a gente tem é a laceração cerebral, que ocorre quando a gente tem lesão da pia mater, da aracnoide e quando a hemorragia se estende até o espaço subdural. A gente pode também chamar isso no conceito de explosão lobar.
podendo ser primária ou secundária se houver fratura craniana envolvendo a lesão ou não. Então, laceração cerebral é uma lesão mais complexa, onde a gente tem o rompimento da pia mater, da aracnoide e a hemorragia que se estende para dentro do espaço subdural. Essa lesão dessas estruturas juntas a gente pode chamar também de explosão lobar. Pia mater, de aracnoide e hemorragia para o espaço subdural. E quando a gente tem uma fratura craniana envolvendo a lesão, a gente diz que ela é secundária. Aqui uma tomografia que mostra uma explosão do lobo temporal direito. E mostra que a gente tem um sangramento subdural e uma área de lesão aqui do lobo temporal que a gente vê que tem lesão de pia mater e de aracnoide. Na fisiopatologia das contusões cerebrais, a gente vai ter dois tipos de edema cerebral que vão estar envolvidos ali na doença. O primeiro vai ser o mais precoce e mais certo de acontecer, que é o edema citotóxico. Ele vai ocorrer dentro das primeiras 48 horas depois do trauma. E o segundo edema, que é mais tardio, que ocorre após 48 horas, que é o edema vasogênico. A gente consegue ver na ressonância, principalmente na sequência de T2. Esse edema, o vasogênico, é caracterizado pela perda da barreira hematocefálica e da falência da autorregulação de fluxo cerebral. O pico do edema na contusão cerebral ele vai ocorrer dentro do terceiro dia, e a contusão cerebral maligna geralmente é aquela que se associa com efeito de massa que progride rapidamente nesse período de 12 a 48 horas após o trauma, que gera deslocamento das estruturas cerebrais com desvio da linha média geralmente maior do que 5 milímetros, com apagamento de cisternas peritronculares, que seria o Marshall 4. A escala de Marshall ela tem o objetivo de classificar as lesões na tomografia. Marshall 1 seria uma tomografia normal. Marshall 2, a gente vai ter presença de pequenas lesões hemorrágicas, com as cisternas presentes e sem desvio de estruturas. O Marshall 3, a gente vai ter quando as cisternas estão apagadas ou ausentes. E o Marshall 4 é quando a gente tem desvio de linha média maior do que 5 milímetros, geralmente acompanhado também de cisternas da base apagadas ou ausentes. E a gente também não vai ter uma lesão maior do que 25 centímetros cúbicos, mostrando aí que o componente é bastante causado pelo edema mesmo. E além dessas 4 classificações, a gente também tem mais 2 categorias para lesões que são maiores do que 25 centímetros cúbicos, que são classificadas em lesões operadas, caso tenha sido retirada cirurgicamente é chamada de Marshall 5, e a não operada é chamada de Marshall 6. E Marshall ele é um preditor de mortalidade. Quando a gente tem a TC normal, a mortalidade é bem baixa, menor do que 10%. Quando a gente tem o Marshall 4, a mortalidade chega a 60%. E de todas as lesões cerebrais que a gente tem no trauma, a lesão do lobo temporal, elas têm uma associação maior com a herniação transtentorial, mesmo sem a hipertensão intracraniana, porque a hematoma, a lesão do lobo temporal já consegue causar um efeito de massa direto ali nas estruturas que herniam através do tentório. Aqui uma tomografia que mostra a contusão temporal do lado esquerdo, e aqui uma outra lesão que tende a estar aqui para mostrar para a gente esse edema pericontusional, provavelmente aquele edema que acontece nas primeiras 48 horas, que é o edema mais relacionado com a lesão em si e não o edema causado pela perda da autorregulação do fluxo cerebral, que é o edema vasogênico. Seria mais o edema citotóxico, esse da figura. No diagnóstico, a gente tem que ficar atento às áreas hipodensas relacionadas à contusão. Podem estar relacionados com edema ou com isquemia. E tem que ver como é que estão as cisternas da base e os sulcos cerebrais, se tem desvio de estrutura de linha média e se tem alguma lesão associada. Em relação ao tratamento, o paciente que tem uma contusão cerebral ele deve ser preferencialmente visto numa unidade fechada. Uma opção que a gente tem também, que é sempre bom a gente ter uma PIC, para a gente poder ver como está a pressão intracraniana.
E a oximetria cerebral também é outra arma que a gente pode usar. A utilização de microdiálise cerebral deveria acontecer nos doentes que têm um Glasgow menor do que 9, que tenham lesões cerebrais difusas, ou quando tiver uma contusão que tem efeito de massa. E as medidas gerais que a gente usa para todo doente é levar a cabeceira, analgesia, deixar o paciente em sedação também diminui o edema cerebral, e além de medidas clínicas específicas para RIC. Em relação ao tratamento cirúrgico, a gente não tem uma unanimidade em relação ao tratamento cirúrgico. Se a gente puder sistematizar, os pacientes que têm um Glasgow de 6 a 8, com contusão frontal temporal, com volume de mais de 20 ml, com desvio de linha média maior ou igual a 5 mm, ou que tenha compressão de cisterna na tomografia, ou pacientes que tenham qualquer lesão maior do que 50 ml, esses seriam os pacientes que deveriam ser operados imediatamente. Ou seja, vamos resumir de novo. O paciente que tem uma lesão maior do que 50 ml seria um, né? O paciente que tem uma lesão com mais de 20, então abaixo de 20 seria um tratamento conservador. Porém, se o paciente tiver uma maior do que 20, com Glasgow comprometido, um Glasgow de 6 a 8, que tem um desvio de linha média, o corte do desvio de linha média seria de 5 mm, ou que tenha compressão de cisterna da base, esse paciente seria também um eleito para fazer o tratamento cirúrgico. E tem a observação especial daqueles pacientes com contusão da região temporal, que tem um risco maior de piora súbita nas contusões nessas localizações. Então, as contusões que se localizam no terço anteromedial do lobo temporal, na fossa média ou na fossa posterior que cursa com o apagamento das cisternas peritronculares, ou que cursa com apagamento de mais de 40% do quarto ventrículo, eles também devem ser operados rapidamente por craniotomia, mesmo quando os pacientes estão assintomáticos. Eles têm um risco de piora súbita importante, e aí você perde o time de operar o doente. Então essas duas localizações são bem importantes, na fossa média, no terço anteromedial do lobo temporal, e na fossa posterior, se ela tiver algum grau de apagamento de cisterna peritoncular ou apagamento de 40% do quarto ventrículo. E a gente pode optar, eventualmente, por um tratamento conservador naquele doente que tem um Glasgow maior do que a 9. Quando a gente tenha um hematoma menor, né, com um volume menor do que 20 a 25 ml, e que seja supratentorial, quando tem um desvio de linha média menor do que 5 mm, um hematoma infratentorial de 15 ml, a gente pode, nesse caso, fazer um tratamento conservador com a TC de controle de 24 horas e deixar o paciente em unidade fechada. A gente tem também indicação de cirurgia quando a gente tem a queda de 2 pontos na escala de Glasgow, ou quando a gente tem queda de parâmetros anteriores que você avaliou. O paciente piora, né? Quando você tem deterioração do doente, também a gente pode indicar a cirurgia. E muitas vezes a gente não precisa drenar o hematoma completamente. Na maioria das vezes, na drenagem, 50% do volume do hematoma já é o suficiente para ter uma melhora clínica. E a gente tem que ter uma atenção especial para aquela contusão cerebral hemorrágica do tipo só em pimenta, difusa, que tem um predomínio necrótico, com áreas hipodensas, e que o permeio dela é um tecido cerebral que é até viável, uma região ali de penumbra. E ali é difícil a gente determinar o que é tecido viável e o que não é. E a gente tem que ter esse cuidado principalmente quando a gente está no hemisfério dominante. Nesses casos, a gente tem que ter uma atenção muito especial, tentar fazer uma abordagem cirúrgica por microcirurgia, com o objetivo de minimizar ao máximo o dano do tecido cerebral normal. E pacientes que a gente tem lesões temporais ou frontais associadas a uma tumefação cerebral hemisférica, muito edema cerebral, que são as lesões tipo 4 de Marshall, com desvio de estruturas da linha média superior ao volume da lesão, você tem mais desvio de linha média do que o tamanho da lesão. O tamanho de maior que 3 mm. A melhor estratégia nesse caso é você já fazer um acesso de
de craniectomia descompressiva. Faz hemicraniectomia descompressiva porque aquele cérebro vai vir na sua cara. Então, faz a craniectomia descompressiva com duroplastia e às vezes você nem precisa fazer nenhuma agressão ao córtex, é só dar o espaço para ele, sem precisar drenar o hematoma efetivamente. Aqui é uma tomografia que mostra a contusão frontal do lado direito, com muita tumefação cerebral, né, uma tumefação hemisférica, que tem mais desvio de linha média do que tamanho de lesão. Você vê um ventrículo lateral totalmente colabado do lado que tem a lesão. Então esse seria o caso que estaria indicado aí fazer a cranectomia descompressiva do lado da lesão. E todo paciente que é operado tem uma lesão cerebral difusa, a gente tem que fazer, se possível, né, a implantação de um cateter de PICC para ver a pressão intracraniana, a temperatura cerebral e a oximetria cerebral. E também a realização da microdiálise cerebral. E aqui de novo o quadrinho da escala de Marshall, lesão tipo 1 sem alteração no TC, lesão tipo 2, a gente tem externo da base normal e tem um desvio de linha média menor do que 5 mm, e uma lesão menor do que 25 cm3. Tipo 3, que tem tumefação cerebral difusa, a gente já tem uma cisterna da base comprometida ou ausente, um desvio de linha média ainda até 5 mm, né? Não passa de 5 mm ainda, e uma lesão menor ainda do que 25 cm3. A tipo 4, que tem a tumefação hemisférica, a gente tem um desvio de linha média grande, maior do que 5 mm, e tem uma lesão grande também. Não, tem uma lesão ainda menor do que 25 cm3. Né? Aqui todos são lesões ainda com menos de 25 cm3 de volume. Aí a gente separa no tipo 5 e 6, naqueles que foram drenados cirurgicamente e os não drenados cirurgicamente. Os drenados são qualquer lesão que tenha sido drenada, a gente classifica como tipo 5. E os que não foram drenados, o tipo 6, que são as lesões que são grandes, maior do que 25 cm3 e não foram drenadas por algum motivo.